o desfraude. Poucos assuntos na criação dos filhos geram tanta ansiedade, né? E tantas opiniões, tantas comparações. De repente, parece que todo mundo tem um palpite e existe uma corrida invisível rolando. Mas e se a gente tirasse toda essa pressão da equação? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora, para entender como transformar esse processo em algo bem mais tranquilo para todo mundo. Para a gente organizar as ideias, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, vamos entender de onde vem essa pressão toda. Depois, a gente vai mudar o foco da idade para prontidão e ver como identificar os sinais. Aí vem o guia prático com 6 passos. E no final, a gente vai pensar um pouco sobre qual é o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso. Então, vamos começar pelo elefante na sala: a pressão. Ela vem de todo lado, né? Da família, da escola, da comparação com outras crianças nas redes sociais. É uma sensação constante de que o tempo está acabando, de que tem um relógio correndo. E essa sensação é muito real para muitos pais e cuidadores. O ponto é que essa corrida contra um prazo que nem existe é a raiz da maioria dos problemas no desfraude. É ela que nos leva a ignorar a coisa mais importante de todas: o ritmo da própria criança. E aí, quando a pressão vence, a gente acaba cometendo o erro mais comum: forçar o início do processo antes da hora. O resultado? Bom, a criança resiste, o desfraude vira uma batalha, uma queda de braço e as recaídas acabam com a paciência e a confiança de todo mundo. Certo, então como é que a gente sai desse ciclo? A chave é uma mudança de perspectiva. É parar de focar na idade e começar a focar na prontidão da criança. Olha, isso aqui resume tudo de forma brilhante. A pergunta não deveria ser sobre a data de nascimento no calendário. A pergunta certa é outra. O corpo e o cérebro da criança já desenvolveram o que precisa para essa nova fase? É uma questão de biologia e não de cronologia. Tá, legal. Mas e na prática, como saber se a criança está pronta? A boa notícia é que não é um palpite. Existem sinais bem concretos que a gente pode observar e que funcionam como um verdadeiro checklist. Vamos ver quais são? O que é interessante aqui é que esses sinais não são aleatórios. Cada um deles conta uma historinha. Ficar seco por mais tempo mostra que a bexiga está amadurecendo. Perceber o que o corpo está fazendo é uma nova consciência corporal surgindo. Conseguir mexer na própria roupa, entender o que a gente pede, mostrar curiosidade, tudo isso são sinais de que a criança está física e cognitivamente pronta para participar do processo, e não só ser um alvo dele. Ok, a criança deu os sinais. E agora? Existe um caminho que pode deixar tudo mais previsível e mais calmo. Mas, antes de a gente ver os passos, precisamos entender o que não fazer. Qual é a armadilha mais comum nesse processo? Frases como essa, ou "você já é grande para isso", transformam um simples acidente numa falha de caráter. Isso gera vergonha. E aqui tem um ponto crucial da neurociência. A vergonha e o medo ativam o sistema de alarme do cérebro. Esse sistema literalmente trava as áreas que são responsáveis pelo aprendizado e pelo controle. Ou seja, em vez de ajudar, a bronca só piora as coisas. Então, o caminho certo se baseia em 6 pilares: escolher o momento ideal, criar uma rotina, manter o banheiro como um lugar neutro, usar reforço positivo do jeito certo, reagir com calma aos acidentes e, muito importante, entender que o desfraude noturno é um capítulo totalmente diferente. O primeiro passo tem a ver com o ambiente. Pensa comigo. Aprender a usar o banheiro é uma habilidade nova e super complexa. Se o cérebro da criança já está sobrecarregado com uma viagem, uma mudança, a chegada de um irmão, ele entra em modo de alerta, não em modo de aprendizagem. Tentar encaixar o desfraude aí no meio é pedir por frustração. Um ambiente calmo sinaliza que é seguro focar nesse novo desafio. Crianças adoram rotina. Ela cria uma espécie de mapa mental do dia, o que diminui a ansiedade. Então, quando a gente leva a criança ao banheiro em momentos-chave, tipo ao acordar, depois das refeições, a gente não está só criando um hábito, a gente está se alinhando com os ritmos naturais do corpo dela. Isso transforma o ir ao banheiro de um evento aleatório e estressante em uma parte previsível e segura do dia. Esse ponto é sutil, mas é muito poderoso. Em vez de focar só no sucesso de ter feito o xixi no vaso, elogia a tentativa, a comunicação. Dizer: "Nossa, você me avisou que queria fazer xixi, isso foi ótimo", valida o esforço e constrói a confiança que a criança precisa para continuar tentando. O cérebro aprende muito mais quando a gente reforça o processo e não só quando pressiona pelo resultado final. E quando os acidentes acontecerem, porque eles vão acontecer, a resposta ideal é essa aí: curta, prática e calma, sem discursos, sem drama, sem culpa. A mensagem é simples: isso é normal, faz parte de aprender e nós vamos resolver isso juntos.
Essa calma ajuda a regular o sistema nervoso da criança e permite que ela volte ao modo de aprendizagem muito mais rápido. E por último, é fundamental separar as coisas. O controle durante o dia é sobre comportamento, sobre um aprendizado consciente. Já o controle noturno depende de uma maturação biológica, da produção de um hormônio específico que concentra a urina durante o sono. São processos totalmente diferentes, com tempos diferentes. Forçar os dois ao mesmo tempo é uma receita garantida de estresse. Agora que a gente já passou pela parte prática, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque, no fim das contas, o desfraude é sobre algo muito maior do que só parar de usar fraldas. O ponto central é este. O ambiente emocional que a gente cria é o fator mais decisivo de todos. Um ambiente seguro e sem pressão não é só mais agradável, ele é neurologicamente mais eficaz. A calma do adulto acelera o aprendizado da criança. É a conclusão mais simples e, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas. Quando a gente olha para além da fralda, percebe que este é um dos primeiros momentos em que a criança aprende sobre autonomia e confiança no próprio corpo. A forma como a gente conduz isso manda uma mensagem poderosa para o resto da vida. A gente está ensinando que o corpo dela é algo a ser compreendido com paciência, não controlado com pressa e vergonha. É uma lição sobre autorrespeito que fica para sempre. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Sabendo que a pressão é o obstáculo e que a paciência é a ferramenta, a pergunta que fica é, no nosso dia a dia, como podemos ativamente transformar a ansiedade da pressão na calma da paciência?